Queridos irmãos, irmãos que estão no templo, irmãos que estão assistindo, vão assistir o culto da sua casa. Daqui a alguns minutos nós vamos iniciar o culto, passamos um pouquinho da hora, mas para você se preparar, pegar sua Bíblia, você já ir, usando uma expressão que não é nossa, mas para facilitar, se concentrando para o culto, né? Então nós vamos dar mais alguns minutinhos, dentro de alguns 2, 3 minutos a gente vai iniciar, tá bom? É bom ter você com a gente nesta noite, nos alegramos pela sua presença. Espera mais um pouquinho para a gente iniciar, tá? Deus abençoe. Meus queridos e amados irmãos, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, né, aqui no templo, os que estão assistindo em casa. Nos alegramos com a sua presença nesta noite e o nosso objetivo é cultuar, exaltar o nome do nosso Deus. Nosso objetivo é
a fazer aquilo que eu e você fomos chamados a fazer, glorificar o nome de Deus. Então eu quero ler com você, depois orar e depois quero passar alguns avisos bem rápido. Um texto bem conhecido nosso, meu e seu, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e na conversa Jesus fala sobre a adoração. Eu quero ler com você para relembrar, já que nós vamos iniciar esse momento de oração. O texto diz assim, eu vou ler a partir do verso 19, para a gente poder ter a ideia completa do texto. Diz assim, conversa da mulher e de Jesus, né? Mulher com Jesus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E a mulher continua, nossos pais adoravam neste monte. Vós, porém, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Essa é a pergunta da mulher. Aonde deve acontecer a adoração? Em que local? Aí vem a orientação de Jesus, que serve para a mulher e serve para nós. Serviu para a mulher e serve para nós. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Isto é, não é o local que define a adoração. Verso 22, Jesus fala, vós adorais o que conheceis, que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque este que o Pai procura para seus adoradores. Aí nós temos a resposta base de Jesus. Não é o local, mas é o coração que define. Talvez você esteja na sua casa, mas talvez você esteja pensando, deveria estar no templo. Não importa se você está em casa ou no templo. O que define a adoração é o seu coração. Seu coração está focado na adoração. Talvez eu não quero chocar você, não é a minha intenção, mas nesse período em que nós fazemos lives, e tem então o culto no templo presencial e você pode assistir em casa, muitas vezes preferem em casa, porque liga o som ou liga o áudio e fica fazendo outras coisas e ouvindo. Então, em outras palavras, não foca o coração na adoração. Por isso que eu quero chamar a sua atenção em nós que estamos no templo, que se você estiver no seu lar, foque o seu coração na adoração. Sente em frente ao seu televisor, se você estiver pela televisão, o seu celular, e se envolva na adoração, cante junto com a gente, ore junto com a gente, faça do seu lar o templo de Deus, para que realmente o culto tenha sentido para você e na sua casa. Versículo 24 diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não esqueça disso. Curva sua fronte, você que está no seu lar, você que está no templo, vamos ter um período de oração. Você que está no seu lar, curva sua fronte, feche seus olhos. Você que está aqui no templo, diz, Senhor, eis-me aqui para te adorar, eis-me aqui para te louvar. Diga diante de Deus, Senhor, quero cantar junto. E, ó Deus, permita que ao cantar junto, o Senhor ministre no meu coração a tua vontade, o teu querer. Quero usar meus lábios para te adorar, Pai. Não deixa eu cantar mecanicamente. Vá dizendo isso diante do Senhor. Diga, Senhor, eu quero te adorar porque não é o local, mas é a alma. É o estado
da alma de adoração é que chega até a tua presença. Pai, eu te louvo, Pai, porque irmãos estão nos lares, participando, iniciando a participação deste culto, Pai. Te louvo, Senhor, pelos irmãos que estão aqui no templo, Senhor. Ó Deus, a igreja reúne para te adorar, a igreja reúne para te louvar, para te bendizer, para fazer, ó Deus, aquilo que ela foi chamada a fazer na tua presença, estar no teu trono de graça e te adorar em espírito e em verdade. Ministra, Pai, ministra nos nossos corações, através dos hinos que serão cantados, através das orações que acontecerão neste lugar, Pai, através da tua palavra que será proclamada, ministra nas nossas vidas, que nós saiamos daqui ou dos nossos lares impactados com a tua presença, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, antes da gente passar a palavra para os irmãos do louvor, o Ministério do Louvor, nós temos alguns recados bem rápido para dar para os irmãos. Então, o primeiro recado é, lembrando que quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração. Então, não esqueça disso. Provavelmente, quando a gente fala assim, quarta-feira nós temos reunião de oração, alguém vai lembrar que quarta-feira não teve, quarta-feira que passou. É que nós estávamos, o sinal da internet aqui estava instável, houve uma chuva antes, eu não sei o que aconteceu, se foi causada por alguma queda de alguma coisa assim na transmissão, mas não era o problema do templo aqui, nem nosso, é de sistema, de sinal que vem até a gente. Então, como estava instável, nós não estávamos conseguindo conectar direito, achamos por bem não fazer a nossa reunião de oração de forma precária. Então, por isso que nós não fizemos. Mas quarta nós estamos aqui para conduzirmos a reunião de oração com toda a igreja. Sábado tem culto dos jovens. E a gente tem falado aqui, né, que os jovens não têm idade, né? Então você pode vir. Você que está em casa também pode vir, não importa a sua idade. Culto dos jovens, né? Então venha participar do culto sábado, 19h30, né? E só lembrando também, né, para os nossos irmãos da IPMM, ontem nós tivemos que ir no velório, fizemos o ofício fúnebre da nossa irmã Nair Pacheco, Lisboa, Deus a levou, e oramos junto com a família ali no velório, e sabemos que Deus está consolando a família da nossa irmã Nair Pacheco, Lisboa, né? Então, só relembrando esse fato, né? Bom, há outro assunto, e depois eu passo para o Ministério de Louvor. Nós comentamos que nós queremos comprar cada dia de Natal, especial de Natal, para os irmãos presentearem amigos, familiares, fazer o trabalho de evangelismo usando cada dia. E o tema seria um tema muito interessante por causa desse período de pandemia que nós tivemos. Só que nós entramos em contato com cada dia para fazer o pedido e está esgotado cada dia e eles não sabem se vai ter novamente o cada dia para esse ano. Está esgotado, parece que a gráfica está com dificuldade de fazer mais. Mesmo assim, nós deixamos o pedido da nossa igreja ali para que eles tentem fazer. Então, se não vier nada do cada dia até lá para o dia 20, 25 de novembro, é porque realmente não foi possível, não por problema nosso, é problema da gráfica que eles não conseguiram atender diz que esse ano o pedido foi muito e a gráfica não teve, estava com dificuldade de atender, tá? Então, mas a gente está naquela esperança que a gente tem esse cada dia, tá bom? Então, a gente comunica com os irmãos nos nossos outros encontros, se for necessário. Vamos passar para o louvor, para a adoração. Convidar os irmãos do louvor para nos conduzir nesse período de adoração.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Quero convidar você a se colocar em pé para nós adorarmos a Deus. Senhor, hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. No início, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Nos céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Ele reina. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
teus olhos por um instante. Ó Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas, na certeza de que o Senhor é um Deus que cuida e abençoa. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam tudo isso, mesmo que às vezes o nosso coração vacile, o Senhor continua no controle, cuidando e dirigindo. E nós oramos confiados nisso. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Sua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. É interessante, e não foi de propósito, eu coloquei as músicas na sequência, mas não foi de propósito. Nós acabamos de cantar Eu e Minha Casa Serviremos a Deus, e depois nós cantaremos que nós consagraremos a Ele tudo que nós temos. Isso inclui a nossa casa, né? Então, se a nossa intenção é servir ao Senhor com alegria, servir a Ele com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei com bastante força. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei E contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Feche teus olhos e erga suas mãos. A honra, a glória, a força e o poder somente a Ele, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, aquele que vive e reina, aquele que era, que é e sempre será. A honra. Ó Deus, a Ti todo louvor e adoração. A Ti nós rendemos o nosso coração. Nós já rendemos diante do Senhor a nossa casa. E cantamos, proclamamos e dizemos, junto com Josué, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. Pai, que essa mensagem seja especial para nós. Amém. E que possamos vivê-la constantemente em Jesus. Amém. Amém. Pastor Antônio? Amados, que bom estar com os irmãos para a gente compartilhar a palavra do Senhor e deixar Deus falar aos nossos corações, né? Nos alegramos muito e sabemos também da nossa responsabilidade de expor a palavra do Senhor para você, para o seu coração, para a sua vida, para o nosso coração. Nós estamos, como você já sabe, estamos fazendo uma exposição do Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos compartilhar o capítulo 21, do versículo 33 ao 46. Capítulo 21, do versículo 33 ao 46, nós vamos compartilhar esse texto da palavra do Senhor. Então vá abrindo a sua Bíblia, Mateus 21, 33 ao 46. Como um texto é grande, talvez você vai falar, nossa, hoje a pregação vai ser bem longa, porque o texto é longo, né? Talvez ela seja longa, a pregação, não pelo texto em si, mas por causa da mensagem que nós queremos transmitir para você nesta noite, né? Então, abra sua Bíblia, eu vou ler, se você acompanha a leitura, Mateus 21, 33 ao 46, lembrando que nós estamos transmitindo, né, esse culto no Face Antônio Luiz João e na Escritura Plus, no canal do YouTube, e também lá no Paviote está tendo culto. No Paviote está sendo transmitido no canal Pregando as Escrituras 2. Nosso abraço, nosso carinho aos irmãos lá do Paviote também. Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao 46, diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos
os lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, com maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles homens? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida, que está diante da gente. Ministra com teu Espírito Santo esta palavra. Traga o teu recado, Senhor, a tua vontade, registrada nessa palavra para o nosso coração, para a nossa alma. Permita que nós entendamos a mensagem da tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós, quando começamos a ler o texto, dá para a gente observar algumas coisas. E a primeira coisa que nós observamos nesse texto é bem o início, parece que não é nada, mas diz assim: atentai noutra parábola. Então a gente começa a perceber por essa forma que está no texto, que é uma continuação da conversa de Jesus com os líderes. E essa conversa começa no versículo 23, do 23 ao 27 é a conversa, perguntas, resposta, embates, conflitos. Aí Jesus conta uma parábola no verso 28, até o 32, criticando os líderes religiosos, e essa parábola fala que um homem tinha 2 filhos, e ele chega para um dos filhos e diz: vai trabalhar amanhã comigo. O filho diz que vai, e não vai. Aí ele chega para o outro filho e diz: vai trabalhar comigo. O filho dele diz: não vou, e se arrepende e vai. Versículo 28 até o versículo 30. O primeiro filho, só para relembrar um pouco dessa parábola, o primeiro filho são as pessoas do discurso e da aparência. O primeiro filho reflete as pessoas que falam bonito, que tem um discurso bonito, que tem uma aparência de espiritualidade envolvente, mas que não tem uma prática de espiritualidade. O segundo filho fala daquelas pessoas que se arrependem. E o arrependimento é tão profundo que as suas vidas são transformadas. E aí Jesus aplica essa parábola do filho aos líderes do povo judeu, e ele diz que publicanos e meretrizes é que realmente passam por um profundo arrependimento e que realmente passam por uma transformação de vida. E aí Jesus encerra essa parábola dizendo que o reino de Deus
é composta por pessoas que passam por arrependimento e transformação de vida. Eu gostaria que você observasse a frase reino de Deus aí. Então, Jesus conclui essa primeira parábola dizendo: o reino de Deus é composta por pessoas que passam por arrependimento e transformação profunda de vida. O reino de Deus não é composto por pessoas que têm discurso fácil. O reino de Deus não é composto por pessoas que têm aparência de religião. O reino de Deus não é composto por pessoas que sabem falar bonito e que impressionam por falar bonito, mas não é esse tipo de pessoas que pertencem ao reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus está ligada às pessoas que passam por arrependimento. Bem, aí nós vem para a segunda parábola, que aqui nós lemos. E gostaria que você ficasse atento tanto na palavra, na Bíblia, que a gente vai sempre lendo aqui no texto, e naquilo que a gente vai falando. Muitos relacionam essa parábola dos lavradores maus, né, o título que está aqui na nossa Bíblia, com uma parábola que está registrada em Isaías capítulo 5. Tanto é que muitas Bíblias têm um rodapé, que você vai ali no rodapé da Bíblia e você vai ver Mateus 21, 33, e está lá Isaías capítulo 5, de 1 a 2. Então muitos relacionam essas duas parábolas, mas na verdade elas são diferentes. Você não vai ler agora porque não vai dar tempo, mas eu aconselho você a ler a parábola que está lá em Isaías, e você vai perceber que ela é totalmente diferente da parábola que Jesus conta aqui. A parábola que Jesus conta aqui vai do versículo 33 até o 39. Mas você vai perceber que é diferente. Então não dá para relacionar as duas parábolas. Tem muitos pregadores que relacionam, tem muitos comentários bíblicos que relacionam, mas são duas parábolas totalmente diferentes, com desfechos diferentes. Então não dá, apesar de nós termos na nossa Bíblia nota de rodapé que indica essa parábola. Outra coisa também, quando a gente lê esta parábola dos lavradores maus, muitos relacionam essa parábola dos lavradores maus com o povo de Israel. Eles dizem que essa parábola tem a ver com o povo de Israel. Mas, na verdade, quando você lê essa parábola com calma, com paciência, e lê uma vez, lê duas vezes, você vai percebendo que essa parábola, ela não fala sobre Israel como nação, mas ela fala do reino de Deus. Então, essa parábola tem a ver com o reino de Deus, e não com o povo de Israel. Olha o verso 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Então essa parábola fala do reino de Deus. A primeira parábola fala do reino de Deus. A segunda parábola fala do reino de Deus. Apesar de que você vai ouvir muitos pregadores, muitos intérpretes bíblicos a relacionar essa parábola com o povo de Israel. Quando você olha a parábola, versículo 33 ao 39, você tem uma divisão muito natural dessa parábola que eu vou mencionar de forma rápida. Então, a primeira divisão, um homem tem uma vinha, essa vinha está bem estruturada, está bem organizada, e resolve então pegar essa vinha e arrendar essa vinha para um grupo de pessoas tocarem, que são esses lavradores. A segunda divisão da parábola, o homem, que é o dono dessa vinha, no tempo da colheita, manda mensageiros para receber a colheita dele, manda mensageiros na vinha. Terceira divisão da parábola, os lavradores maltratam e matam todos que forem enviados pelo dono da vinha, inclusive o próprio filho do dono. Então essa é uma estrutura natural, é uma divisão natural da parábola.
Só que quando você vai lendo essa parábola, você vai perceber algumas coisas muito naturais. Mas você vai perceber também algumas coisas muito estranhas, muito esquisitas, que não dá para você chegar a uma conclusão. Quando a gente lê a parábola, você vê algumas coisas natural. Por exemplo, o versículo 33, que é uma coisa normal ou natural. Olha o 33. Atentai noutra parábola. Isto é, preste atenção. Como diz Lorival. Estão comigo? Estão comigo? Eu digo assim, olha para mim. Né? Eu diria, olha para mim. Olha, que eu vou contar uma parábola de novo, uma segunda parábola. Então vem a parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois ausentou-se do país. Isso é normal, isso é natural. Quando os ouvintes daquela época escutam essa história, eles entendem, porque era natural. Uma pessoa que com uma certa posse, com dinheiro suficiente, comprar um determinado local, arrumar aquele local, estruturar aquele local e plantar uma vinha. Era natural, ao plantar a vinha, que a pessoa que comprou aquele local proteger a vinha. Proteger a vinha com animais que poderiam destruir a vinha. Por isso que ele fala, plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe. Provavelmente cercou com tijolo, ou cercou com arame, ou cercou até com mato, plantou mato em volta, para proteger contra animais que poderiam destruir a vinha. É natural que você, estruturando essa vinha, você constrói um lagar. Isto é, poços, resumidamente falando, poços para processar, macetar a uva e depois um outro local para receber o suco dessa uva que foi macetada. Por isso que fala desse lagar. É natural construir uma torre. A torre servia tanto para alguém ficar em cima ali, cuidando para que ninguém roubasse, ladrões não viessem e destruíssem a vinha, quanto também para guardar as coisas, o material que estava sendo usado, as ferramentas, o próprio processo da uva, que ia transformar em vinho, era colocado ali. Então, tudo isso é natural. E também, quando as pessoas escutam que a renda para uns lavradores, também era natural isso acontecer. Arrendar a vinha para os lavradores. E ir embora, porque estava tudo combinado. Isso é normal, isso é natural. Plantar uma vinha, equipar o local, arrendar e depois ir embora e voltar para receber a parte que lhe cabe. O que é estranho começa no versículo 34. O que provavelmente chocou aqueles ouvintes. O verso 34 começa dizendo, ao tempo da colheita, até aí está ligado com o 33, é normal, enviou os seus servos, normal, aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Normal. Olha o 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e o outro apedrejaram. Aí começa essa coisa esquisita, essa normalidade na parábola. Eu que estou chamando assim. Porque o dono ele jamais esperava que isso ia acontecer. O dono, na boa fé, manda os seus servos para receber a parte que lhe cabe, mas ele jamais esperava que os seus servos seriam espancados. E espancar aqui parece que tem a ideia de torturar. Não é apenas de dar um soquinho, é torturar mesmo, parece que tem a ideia de tortura. Outros matam e outros apedrejam.
Agora vai ficando cada vez mais a história estranha, porque imagina o dono da vinha. Ele manda um grupo lá e esse grupo é maltratado. Matam, apedrejam. Qual seria a reação natural? Pôr a justiça em cima do caso. Resolver com justiça, mas o dono da vinha não faz isso. Isso que é esquisito no texto em si. Quando você vai lendo, e aí eu entendo que choca essa história por causa disso. Diz o 36, enviou ainda outros servos, em maior número do que a primeiro. Ele enviou um grupo e resolveu enviar um segundo, mas não para brigar, não para criar guerra, para receber a parte da colheita que lhe cabe. Quer dizer, nenhum dono de vinha faria o que esse fez dentro da história de Jesus. Enviou ainda outros servos, em maior número. E o que aconteceu? E trataram-no da mesma forma, isto é, apedrejaram, mataram, espancaram. A história vai sempre complicando e tendo um ápice cada vez mais que choque estranho. O que o dono faz? Faz outra coisa que, se a gente for pensar em sã consciência, eu vou mandar meu filho. Vão respeitar o meu filho. Outra coisa estranha no texto, porque, ora, se você manda um grupo, esse grupo é morto. Você manda outro grupo maior, ele é morto. Como é que você vai mandar uma pessoa? E essa pessoa sairá viva. Perceba como que o dono dessa vinha, ele age totalmente contra o curso natural das coisas. Olha o verso 37. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho. Olha a inocência do dono. Por último, enviou o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Olha a inocência desse dono. Eu estou trazendo a história, estou tentando pegar essa parábola e trazer isso para ver algumas coisas não só interessante, como choca. Olha a inocência desse dono, achar que mandando uma pessoa que era o seu filho, iam respeitar. 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. 39, e agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Tenta imaginar a situação. Vem o filho do dono, o pessoal olha e fala, vamos matar o herdeiro, assim fica com a gente. Como que aqueles lavradores ficariam com uma vinha, sendo que a vinha tinha um dono? Mesmo que o filho fosse morto como foi, a vinha não estava para qualquer um pegar. A vinha ainda tinha um dono. Perceba que o que Jesus quer mostrar, como que essas tentativas desses maus lavradores são feitas de forma irrefletida. Eles nunca iriam ficar com aquela vinha, mesmo matando o filho do dono, porque o dono ainda estava vivo. Então, o dono ainda tem poder de posse na vinha. Perceba como o pensamento é estranho aqui. Dizem alguns historiadores que quando havia uma vinha que não aparecia o dono, que o dono não existia, então quem estava trabalhando na vinha poderia apoderar-se da vinha. Mas não é o caso aqui, porque o dono existe. Pode matar o filho, mas o dono ainda tem poder sobre a vinha. Essa parábola é contada justamente para mexer com a sua imaginação e mexer com o seu coração. Ela não está contada apenas como uma história. Talvez eu falaria mais para frente. As parábolas que Jesus conta têm o objetivo de chocar. Por isso que eu tentei
assim, desvendar isso para nós aqui hoje. A maioria das parábolas, quando Jesus conta, é para chocar. Não tem uma liçãozinha moral. Hoje em dia a gente conta uma historinha e tira uma lição moral. Já reparou? E às vezes a gente quer ir na parábola tirar a lição moral. Ela tem uma lição, sim, ela tem uma mensagem. Mas a história, o objetivo primeiro da parábola é chocar o ouvinte. Chocar quem está lendo. Chocar quem está ouvindo. E eles começaram a ser questionados por essa parábola. Primeiro pelas incoerências que tem na parábola que Jesus vai contando. Eles estão percebendo, tem algo estranho nisso. Vai sobrar para a gente. Qual é o desfecho da parábola? Perceba que no desfecho da parábola há uma pergunta provocativa que Jesus faz aí. Há uma pergunta provocativa. Olha o verso 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará a esses lavradores? Jesus não dá a resposta, Jesus provoca. Primeiro, Jesus mostra a incoerência dos lavradores maus, que achando que matando o filho tem a vinha nas mãos. Não tem, o dono está vivo. Por isso que Jesus fala, quando o dono vir, o que vai acontecer com esses lavradores? E aí nós temos o outro desfecho final, em que Jesus diz quem é esse filho. Verso 42 a 44. Nós temos a resposta no 41 dessa pergunta de Jesus. Respondeu-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados. Perceba que quem responde, que são os líderes, chamam esses lavradores maus de malvados. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, para que remetam os frutos no seu devido tempo. Então eles entenderam a parábola, eles entenderam a mensagem, eles compreenderam que Jesus não estava contando uma historinha para tirar fundo moral. Jesus está contando uma história para mexer com o coração e com a alma. E olha que Jesus vai dar o outro desfecho final dessa história. Verso 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca lesse nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus, isto é a vinha, o reino de Deus, agora eles entendem que a vinha é o reino de Deus, vos será tirada e será entregue a outras pessoas, a outro povo, que lhe produza o respectivo fruto. Todo o que cair sobre esta pedra, ele volta à história da pedra do verso 42, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela, isto é, a pedra cair, ficará reduzido a pó. A mensagem da parábola, a mensagem dessa parábola que Jesus quer dar é: o juízo de Deus virá contra os líderes judaicos. Essa é a mensagem. A mensagem da parábola é o juízo de Deus contra os líderes judaicos. Olha o 45 e 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, as duas parábolas, essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Essas parábolas pode ser que Jesus conta duas parábolas, a da pedra e a da vinha. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E aí vem o 45, 46. Conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então nós temos a parábola, nós temos a provocação de Jesus e nós temos a mensagem, o juízo de Deus contra os líderes judaicos. Rapidamente vamos fazer aqui a correlação nas parábolas, né? A vinha é o reino de Deus.
O dono da vinha é o próprio Deus. Os maus lavradores são os líderes. Eu diria que são os líderes religiosos daquela época e que pode ser de hoje também. Depois eu vou atualizar a parábola. Os servos do dono da vinha são os profetas, até João Batista, aqueles que vieram, Jeremias, Isaías, Amós, até João Batista, que pregaram, que trouxeram a mensagem de Deus e que foram muitos mortos, apedrejados, muitas vezes mal compreendido pelo povo. Os servos do dono da vinha são os profetas, até João Batista. O filho do dono da vinha é Jesus. O filho do dono da vinha é Jesus. Qual é a mensagem geral dessa parábola para você e para mim? Qual é a mensagem? Que é para mexer com o seu coração e mexer com o meu coração. A mensagem dessa parábola é: Deus irá fazer justiça e juízo contra todos os que querem usurpar o seu reino. Todos os que tentam tomar o reino de Deus como se fosse seu, um dia irão receber justiça e juízo de Deus. O reino é de Deus. Nós precisamos entender que somos trabalhadores nesse reino. Mas muitos trabalhadores tentam, se acham no direito de tomar o reino para as suas mãos, de achar mais importante que o dono desse reino. E um dia, Deus vem e faz justiça e juízo contra esses que usurpam o seu reino. Essa é a mensagem da parábola. Eu quero então, diante disso, trazer alguns princípios para a gente dessa parábola para hoje. Primeira coisa que nós vemos nessa parábola para nossos dias hoje: Deus construiu o seu povo com dedicação. Deus construiu. Esse homem que representa Deus aqui, que refere-se a Deus, o que Jesus está dizendo? Deus construiu o seu povo com esmero. Você vai lá no Velho Testamento, vê como Deus vai agindo com Adão e Eva, como Deus age com Noé, são do seu povo, pessoas do seu povo. Como Deus vai agindo. Chega em Abraão, Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus diz: através de você eu farei de você uma grande nação. E Deus vai construindo tudo. Vem Jacó, vem Isaac, Deus vai construindo. Isaac, Jacó, vai construindo tudo. O povo vai para o Egito. Tem uma fome gigantesca. Deus protege esse povo, levando o povo para o Egito, para que salvar esse povo. Passa o período da fome, o povo está salvo, mas aí sobem líderes no Egito que escravizam esse povo que é de Deus. Deus vem e liberta esse povo do Egito, faz esse povo caminhar no deserto, até chegar a uma terra prometida. Isto é, esse povo de Deus vai sendo construído ao longo da história, por esse Deus que tem dedicação com esse povo, por esse Deus que planejou esse povo para Ele. Esse é o primeiro princípio que eu preciso encontrar. O Deus que te ama, o Deus que te colocou no reino dEle. Esse Deus construiu o reino dEle com esmero, como fez esse dono da vinha. Preparou tudo, não deixou faltar nada, e colocou você nesse reino. Não esqueça disso. A segunda coisa, segundo princípio que nós encontramos nessa parábola para nós hoje, é que Deus coloca em nossas mãos o seu reino.
Nós somos trabalhadores do reino de Deus. Deus fez o seu reino, construiu o seu reino e colocou a gente para trabalhar. Você e eu, nós somos trabalhadores desse reino. Não esqueça disso, você não é um mero espectador no reino de Deus, você é um trabalhador. Como que você tem trabalhado? Aí é com você e o dono do reino. Como que você desenvolve as suas tarefas no reino de Deus? É com você e o dono do reino. Mas nós somos trabalhadores. Terceiro princípio que a gente encontra nessa parábola para nós hoje: muitos estão se apropriando do reino de Deus, achando que o reino é dele. E quando nós nos apropriamos do reino de Deus, achando que o reino de Deus é nosso, nós tornamos os lavradores maus. Porque quando nós achamos que o reino de Deus é nosso, nós começamos a fazer aquilo que esses lavradores maus fazem. Vai destruindo as pessoas que estão, muitas vezes até do nosso lado, nesse reino. Quarto princípio, eu espero que você esteja conseguindo pegar, eu não estou querendo desenvolver demais, queria ficar só com o princípio. Quarto princípio: Deus fará justiça contra aqueles que estão usurpando o seu reino. As pessoas vão usurpando o reino de Deus, vão fazendo o reino de Deus como se fosse deles, vão tomando conta, vão se adonando, vão tornando senhores desse reino. E as coisas parece que a pessoa faz e acontece. E está tudo bem para essa pessoa. Mas ela esquece que na hora apropriada, Deus fará justiça. Que hora nós não sabemos, mas Deus fará justiça contra os usurpadores do reino dele. Quinto princípio que nós temos nessa parábola: Deus faz justiça por meio de Jesus Cristo, que é a pedra angular. Ninguém escapa da pedra angular que é Jesus. Por isso que Jesus menciona para aqueles líderes o Salmo 118. E é interessante que Jesus menciona dizendo: nunca leste nas Escrituras? Parece que nós ficamos analfabetos da Escritura. Aqueles líderes eram analfabetos da Escritura, como muitos hoje são. Pessoas têm se adonado do reino de Deus. Pessoas têm feito coisas terríveis com o reino de Deus por aí. E esquecem que na própria palavra diz que por meio de Jesus Cristo, Deus fará justiça e ninguém escapará de Jesus. Ninguém. Pensando sobre isso, irmãos, imaginando provavelmente é uma outra parábola, uma metáfora, né? Que Jesus conta aqui, eu fiquei imaginando essa pedra. Eu não vou cair no erro de alguns pregadores de pegar essa pedra e ir lá na estátua de Daniel. É ir demais em aonde não precisa ir. Só você lendo aqui, você já percebe a seriedade da coisa, só no ler. O verso 42 diz: a pedra que os construtores rejeitaram. Quem se adona do reino de Deus rejeita a pedra que é Jesus. Não foram só aqueles lavradores maus que mataram o filho do dono, mas hoje têm rejeitado. Os lavradores têm rejeitado, porque se acham direito de tomar o reino para as suas mãos. Mas olha, a pedra que os construtores rejeitaram
Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas olha o que Jesus fala. Portanto vos digo, perdão, eu vou para o 44 direto. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Não precisa ficar aí num texto lá de Pedro, que Jesus é a pedra angular, lá de Daniel. O próprio texto em si já deixa a gente entender como o juízo de Deus é duro sobre quem usurpa o seu reino. A ideia, parece-me que a ideia que está aqui, todo aquele que cair, parece que é de um vaso. Parece-me que é de um vaso. Então, imagina comigo um vaso de barro, vaso. E esse vaso cai sobre uma pedra. O que acontece com esse vaso? Espatifa. Vamos imaginar o contrário. Que aquele vaso de barro bonito, uma pedra cai sobre ele. O que acontece com o vaso? Qual é o resultado final? O mesmo. Cair sobre a pedra é destruição. A pedra cair sobre é destruição. O resultado final é o mesmo. Mas eu fiquei pensando um pouquinho mais sobre isso e eu coloquei então 3 resultados do juízo da justiça de Deus. O primeiro é: alguns se dão bem com a pedra. Os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus que estão no reino de Deus, não tem problema com a pedra. Gostam da pedra. Se você quiser tirar a palavra pedra e pôr a palavra Jesus, pode fazer. A ideia é essa. Não tem problema. Se constrói sobre a pedra. Faz da pedra o seu ponto de apoio. Pisa na pedra para não se afundar. Então se dá muito bem com essa pedra. Esses são os que pertencem ao reino de Deus e não usurpam o reino de Deus. Simplesmente vivem bem com a pedra. Andam com a pedra. Amam a pedra. Idolatram essa pedra. Mas há outros que tropeçam e caem na pedra. Há outros que estão no reino de Deus, mas têm dificuldade com Jesus, têm dificuldade com a mensagem de Jesus, têm dificuldade com a pregação de Jesus. Eles até querem, mas tropeçam toda hora. Tropeçam toda hora. E tem aqueles que são esmagados pela pedra, diretamente. Não dá nem tempo de tropeçar, é já esmagado. A gente não pode esquecer que o referencial, a forma, o modelo de justiça de Deus passa por Jesus. Não sei se eu vou ser claro no que eu vou falar, mas alguém uma vez disse para mim assim: mas pastor, só quem está na presbiteriana que vai ser salvo? Falei, não. Só quem está em tal igreja, quem estiver em tal igreja não vai ser salvo? Falei, pode ser salvo. A salvação, quem define é Jesus. E a salvação passa por Jesus. Então a pessoa às vezes pode estar numa determinada igreja, mas ela não se dá bem com Jesus.
E pode ser que essa igreja seja boa, essa igreja tenha uma doutrina boa, essa igreja seja uma igreja com conceitos bons, com ensinos bons, mas ela está lá, mas ela não se dá bem com Jesus. Ela se tropeça nas coisas de Jesus. Então, para ajudar, a pessoa está na igreja presbiteriana, mas ela não se dá bem com Jesus. Mas às vezes a pessoa está numa outra igreja e ela se dá bem com Jesus. Porque é Jesus o referencial de justiça e de juízo, de amor, de justificação de Deus. Bom, diante disso, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações para a gente. Eu acho que deu para a gente pegar o texto, imagino eu, não sei, mas eu acho que deu. Então, a primeira aplicação. Nós podemos cair, na mesma mentalidade daqueles lavradores. Achar que Deus não se importa com o reino. Nós podemos achar que Deus abandonou o seu reino. Porque o texto diz que o dono foi embora, ausentou do país. E aí a gente começa a agir como se Deus não fosse voltar mais, como se Deus não estivesse ligando mais com o seu reino. A gente começa a agir de forma relaxadamente, fazer do nosso jeito, que é o que eles estavam fazendo, fazer da forma que eu quero. Esse é o grande problema. Quando nós não conseguimos visualizar que o dono da vinha vem para requerer a sua vinha, o seu reino, e a coisa vai acontecendo, vai demorando, e a gente vai achando que esse dono não vem mais. Então nós começamos a relaxar, a tornar lavradores maus, porque achamos que Deus não quer saber da sua vinha mais. Esse é um perigo que pode acontecer. Segunda aplicação, esses lavradores maus, eles revelam, e eu vou falar isso mais para frente também, eles revelam a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que eu e você precisamos vigiar e orar sempre. Porque para tornar-se um lavrador mau é rápido, é fácil. Porque o lavrador mau nessa parábola revela o que está dentro da gente, a nossa natureza pecaminosa. Por isso, vigiar e orar. Vigiar e orar. A terceira aplicação é uma forma de pergunta. Onde estão os lavradores maus hoje? Aonde que estão? Esses lavradores maus hoje estão em toda a esfera, em todos os lugares, ou nos segmentos da sociedade. Tudo é reino de Deus, tudo. E os lavradores maus estão aparelhando esse reino que é de Deus para si. Como se fossem sustentáculos que vai entrando e vai dominando tudo. Os lavradores maus estão aí em todas as áreas, em toda a sociedade, tentando dizer: esse reino é meu, não é de Deus. Eu é que mando, eu é que determino, eu é que faço, eu é que aconteço. Tem que ser do meu jeito. Por isso, um dia, essa pedra vem rolando. Aí eu concordo com Daniel. Vem rolando e vem quebrando tudo. Porque nós ouvimos um dia o Lorival dizer aqui que não existe um lugar nessa terra que Deus vai dizer: isto é meu. É meu. Mas os lavradores maus estão aparelhando e tentando dominar tudo para si. Isso significa que dentro da igreja
está cheio de lavradores maus, cheio de líderes egoístas, pensam em si, trabalham para si, exploram as pessoas na vinha como se fosse delas. São lavradores maus, com discurso bonito, com palavra bonito, com sorrisos cativantes, com uma simpatia que atrai as pessoas, mas são lavradores que estão se adonando, usurpando o reino de Deus. Pessoas que se acham donos das igrejas, pessoas que tomam conta e tem que ser do jeito dela, da forma dela, e vai oprimindo quem está em volta. Perceba, eu estou dizendo que os lavradores maus foram sorrateiramente entrando em todas as áreas da sociedade, porque tudo é de Deus. E estão tentando se adonar de tudo, inclusive dentro das igrejas. Mas a pedra angular vem rolando. E ela está fazendo o seu juízo. Não é que um dia ela vai rolar, ela já está rolando. Ela já está rolando. Pessoas estão sendo macetadas por elas. E outras estão sendo tropeçando nessa pedra. Quarta aplicação. No reino de Deus existem os servos e os usurpadores. São dois grupos que existem. Os servos de Deus e aqueles que usurpam. Os servos de Deus no reino de Deus querem fazer a vontade de Deus. Por isso se dão bem com a pedra. Por isso adoram a pedra. Idolatram a pedra, que é Jesus. Os servos de Deus no reino de Deus querem fazer a vontade de Deus. Porém, os usurpadores querem impedir que os servos obedeçam. E tentam destruir esses servos que obedecem a Deus. Algumas aplicações para a gente, bem rápidas agora, depois disso tudo que nós falamos, desses princípios. Nós encontramos aqui verdade sobre o ser humano. Nós encontramos aqui verdade sobre Deus. E nós encontramos aqui verdade sobre Jesus. Desse texto você pode pregar o Evangelho. Quem é o ser humano? Verdades do ser humano. O ser humano tem uma natureza pecaminosa. São egoístas. São maus. São corruptos. Projeta sempre a destruição dos seus semelhantes. Esse é o ser humano. Corrupto, egoístas, maus, que planejam destruição dos seus semelhantes. Porém, esses seres humanos podem tornar-se servos de Deus. Podem. E aqueles que tornam servos de Deus não temem as consequências por ser servo de Deus. Perceba que os servos foram mandados e morreram, foram mandados e morreram. Imagina comigo, manda um grupo de servos, os lavradores matam. O dono da vinha diz, vai você, vai você, vai você. Eu? Para morrer eu não vou. Eu vou lá morrer? Eles já mataram, mas eles vão. Porque os servos do reino de Deus não temem morrer. Eles vão. Aí vai aquele grupo, matam. Aí o dono da vinha diz, filho, é a tua vez. E o filho vai. Porque quem é servo de Deus não teme morrer. Ontem
Ontem, no culto de ofício fúnebre da nossa irmã Nair, nós lemos o texto. Estou quase terminando, irmãos. Eu lembrei disso agora e quero compartilhar com você. Nós compartilhamos lá Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 35. Eu não vou ler tudo aqui. Versículo 35 até o 39, nós expomos esse texto ali. Mas ficou na minha cabeça, depois que eu vim embora, martelando na minha cabeça, o versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque no texto há uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E o texto diz: nada nos separa do amor de Cristo. E eu fiquei pensando, o amor de Cristo te dá segurança. O amor de Cristo te protege. O amor de Cristo na sua vida te dá forças. O amor de Cristo na sua vida te dá condições para viver. Mas eu fiquei pensando, e o meu amor para com Cristo? O que acontece quando eu amo a Cristo? Quando Cristo me ama, eu estou protegido. Nada me separa dele. Mas quando eu amo a Cristo, o que acontece? Olha o que diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Por amor a Cristo, nós ficamos indefesos. Por amor a Cristo, nós corremos risco. Por amor a Cristo, nós morremos. E Paulo diz que nós somos como ovelha que vai quietinho para o matadouro. Então perceba, o servo da vinha de Deus não teme a morte. E se alguém pergunta para ele: por que você não teme morrer? Por amor à pedra. Por amor à pedra angular, à pedra central. Por amor. Perceba, o amor de Deus te protege. O seu amor para com Deus te deixa indefeso. Então, no ser humano nós encontramos uma natureza pecaminosa, pessoas egoístas, pessoas que pensam nos seus projetos, nos seus reinos. Uma vez eu fui visitar um pastor num lugar distante, não vou falar onde é, mas num lugar distante da nossa igreja. Aí preguei na igreja, tal, no domingo à tarde, ele disse: pastor, vou levar o senhor para conhecer o local. Estamos fazendo um condomínio. Aí ele me levou num local grande, terreno enorme. Falou: esse aqui vai ser o condomínio da nossa igreja, pastor. O pessoal está comprando terreno, nós vamos fazer um condomínio grande. E aqui vai ser um templo enorme. Eu fui meio que assim, né? Falei: puxa, eu estou numa igrejinha, o cara aqui está falando em condomínio. Eu fui meio que ficando anãozinho perto dele, né? Mas me entristeceu a última frase que ele usou. Ele disse para mim assim: eu estou construindo o meu reino. Aquilo me entristeceu. Eu queria sair dali um anãozinho perto dele. Mas sem dizer: Senhor, esse é um servo do Senhor. Mas quando ele disse: eu estou construindo o meu reino, aquilo deu tristeza na alma e no coração. Nós encontramos verdade sobre Deus aqui. Depois eu falo da verdade sobre Jesus, a gente encerra. Verdade sobre Deus, a manifestação do amor, da graça de Deus pela forma que Ele forma a sua vinha. Esse texto fala da graça, do amor.
e de como Deus planeja, como Deus é criativo ao formar tudo o seu reino. Ele fala desse Deus que pensou em detalhes ao formar o seu reino, que não deixou passar nada, tudo o que precisava para formar o seu reino aconteceu. Esse é o Deus que você precisa amar, que eu preciso amar. É um Deus que detalhou tudo, que você pode entrar no reino dele e trabalhar para o reino dele, sabendo que tudo já está pronto. Mas também fala de Deus como Deus da justiça, o Deus do juízo, o Deus que não aceita que as pessoas usurpam aquilo que é dele, que pertence a ele. Por isso que aqueles líderes entenderam que Jesus estava falando para eles, porque eles estavam usurpando aquilo que era de Deus, como hoje acontece também. O que nós encontramos sobre Jesus? E eu encerro bem rápido aqui. Primeiro, nós encontramos sobre Jesus que Jesus é o seu sacrifício foi um sacrifício perdoador e remidor. Ele é perdoador, remidor. Quando Jesus fala que o filho do homem, o filho da vinha, do dono da vinha, foi espancado, Jesus está falando da sua morte, do seu sacrifício. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus está falando do seu sacrifício, da sua morte, de que ele seria morto fora dos arraiais de Jerusalém. Mas o seu sacrifício, a sua morte, foi um sacrifício que te redimiu, que te perdoou. Mas também, para encerrar, fala que Jesus é o referencial de justiça de Deus, e nós já falamos aqui, 42 e 44. Tudo passa por Jesus. Tudo. Jesus é o referencial de justiça de Deus. Não esqueça disso. Que Deus nos abençoe. Espero que nós tenhamos conseguido expor a parábola para os irmãos. Amém? Passar a palavra para os irmãos do louvor para nos conduzir no último cântico. Já peço para o Lorival fazer oração. Já dá bênção, já nos faz a gente levar a bênção, né, daqui para a nossa vida, para essa semana. Nós estamos na vinha, fazemos parte dessa vinha, e Ele continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas. Mas em algumas situações parece que nós temos alguns medos. Quando esse medo surge, nós lembramos quem Deus é. Ele é o Senhor que conduz a nossa vida. E essa canção fala um pouquinho disso. Se você pode, fique em pé. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia.
forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, com grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. O pedaço que eu mais gosto dessa canção é o interlúdio entre a primeira parte e o refrão, e diz mais ou menos assim: eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Eu sei que é estranho, mas nós vamos encerrar aqui. Não vamos encerrar no refrão, vamos encerrar aqui. Quero que você lembre disso. Os nossos desertos transbordarão de misericórdia. Tem um salmo que nos lembra isso. Quando fala das torrentes do Negueb. Negueb é um deserto, não tinha água, mas num determinado período do ano jorrava, brotava água. Que a nossa vida seja assim, transbordante da misericórdia de Deus.
Oremos. Ó Deus, queremos descansar no Senhor, porque o Senhor é o dono da vinha, o Senhor é o dono do reino, o Senhor é o dono de toda a criação. E de fato e de verdade, nada foge do teu controle e das tuas mãos. Nos ensina a descansar, nos ensina a olhar para o amanhã não com medo, mas com confiança no Senhor. Nos ensina a olhar para dentro do nosso coração e não mais percebermos as falhas e os pecados, mas percebermos o quanto que Jesus mudou a nossa vida e o nosso coração. E assim possamos crer nesse amor tão singular e responder esse amor tão singular com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Faz aquele gesto de acolhida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, presentes aqui e nos acompanhando virtualmente. Em nome de Jesus.